Olá amigos, minha saudação especial a você. Vamos ao estudo da lição número 2 sobre a liderança em crise. A liderança no povo de Israel estava caótica, o povo desorientado, e Deus então pediu a Isaías que fizesse então assim, fosse o seu porta-voz para colocar um pouco de segurança ali na mente daquele povo. Hoje então, um estudo de domingo, 3 de janeiro, falando sobre o rei está morto, longa vida para o rei. O orgulho e a presunção, eles são dois pecados assim, muito traiçoeiros. Atacam as pessoas que servem a Deus, justamente quando a pessoa está no auge da sua vida espiritual. Geralmente as pessoas se sentem assim seguras, se sentem assim de uma forma que eu diria assim até presunçosas, porque presumem que por estarem naquela condição, eles então têm uma espécie de aval especial de Deus para fazer então o que quiserem. E muitos se desculpam alguns pecados que são chamados de pecadinhos, achando que pela consagração que tem, um pecadinho de pequena monta não vai fazer diferença na sua vida espiritual, porque a pessoa aprendeu a dar a volta por cima dos pecados e a se regenerar de forma rápida. Isso se torna um perigo para as pessoas. É chamado de presunção. O rei Davi caiu nessa condição 2 vezes. A primeira vez, ele, na segurança que tinha, com as vitórias conquistadas, pediu que se contasse todo o seu exército. E então ele se vangloriou de que as vitórias conquistadas fossem fruto da sua estratégia militar, da sua inteligência bélica. E com isso, então, o profeta Natan foi até ele e disse: olha, Davi, o que você fez foi muito errado. A vitória vem do Senhor. Não é a vitória conquistada pelo braço humano. E então, Davi então disse: e agora o que eu vou fazer? Então o profeta Natan deu a ele 3 opções e ele disse: caia eu nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Foi a primeira vez. Davi caiu no pecado da presunção. A segunda vez foi quando Davi passeava pelo terraço do seu palácio e viu Betseba tomando banho. E aquilo despertou em Davi um desejo assim feroz. E ele queria aquela mulher de qualquer maneira. E ele articulou todo um plano para que ele pudesse ter aquela mulher com ele. Como a mulher ficou grávida, Davi então continuou com sua presunção, dizendo: eu vou consertar tudo isso. Mas as atitudes humanas, elas são muito traiçoeiras, e se mostrou traiçoeira no caso de Davi com Betseba. Ele teve que matar Urias para que ele pudesse então depois dizer: eu estou casando com uma viúva, quando na verdade eu estava casando com um amante. Então tornou-se assim um pecado muito grande, e o profeta Natan outra vez mostrou para Davi que as consequências seriam muito ruins para ele e para a família dele. Chegamos então ao fato do rei Uzias, que também foi alvo desses pecados, orgulho e presunção, e pagou caro pela experiência. Ellen White escreveu, está no livro em Meditações Matinais, de 1996, na página 315, está escrito o seguinte: como filhos e filhas de Deus, cumpre-nos ter consciente dignidade de caráter, na qual não tem parte o orgulho e a presunção. É difícil, hein? Colocar assim o caráter isento de orgulho e presunção é realmente uma tarefa titânica, só com a ajuda divina. Porque é natural que o ser humano que sofre tanto, que passa por tantos assim, altos e baixos, no momento que ele está no top, né, ou seja, no momento que ele está no sucesso, ele se vangloria, ele tem aquele instinto de presunção, aquela vaidade pessoal, o ego começa a aparecer de forma mais clara. Aí a pessoa mostra a realidade daquilo que ele é. Não tem nenhuma pessoa boa que consiga se livrar do orgulho e da presunção. Aqui está a pergunta número 1. Como a morte do rei Uzias tem um significado especial? Vamos ler. Isaías 6, verso 1 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías escrevendo: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Foi a primeira expressão de Isaías. Segundo Crônicas 26, verso 3, diz assim: tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, e enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus, porque Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal.
e edificou cidades entre os filisteus. Tamanha foram as suas conquistas. E a sua fama se espalhou por toda a entrada do Egito até os confins da terra. E ele se tornou muito poderoso. Verso 16, mas quando ele se havia tornado poderoso, o seu coração se exaltou, de modo que entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Mas o sacerdote Azarias o interceptou, dizendo-lhe: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor. Isso é tarefa somente dos sacerdotes, filhos de Arão, que foram consagrados para esse ofício. Sai então do santuário, e você deve sair agora, porque cometeste uma grande transgressão. Então Uzias se indignou contra os sacerdotes, e na mesma hora nasceu-lhe uma lepra na testa. E apressuradamente o lançaram fora do templo, e ele ficou leproso até o dia da sua morte. Quanto ao restante dos atos de Uzias, desde os primeiros até os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Assim dormiu Uzias com os pais, e com eles o sepultaram, isto é, no campo da sepultura que era dos reis, pois disseram: ele é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, para a pergunta, o que aconteceu com o rei Uzias, que se tornou significativo na descrição que Isaías faz da morte dele? A resposta é: o rei Uzias se exaltou na presença do Senhor, com orgulho e presunção, querendo queimar incenso, que era tarefa designada aos sacerdotes, só aos sacerdotes. Por isso, foi ferido de lepra. Isaías teve uma visão do Senhor Deus assentado no seu trono, e na sua humildade, Isaías foi purificado como a brasa do altar. Então, podemos dizer que o rei Uzias representava o espírito da nação que se tornara próspera e que se exaltava dessa condição. O rei se corrompeu com orgulho e com uma presunção, e assim ele quis fazer algo que não era de sua competência. Ele quis queimar incenso. Ele se achava tão querido de Deus pelas conquistas realizadas, que ele achou que ele também fazia parte dos ungidos para queimar incenso, como eram os sacerdotes. Ou seja, Uzias, ele se orgulhava da sua condição de servo de Deus. E então ele estava ali para queimar aquele incenso. E a lepra foi um símbolo dos pecados do povo, ali quando saiu na testa de Uzias. O povo estava fazendo o que Uzias estava fazendo. O povo queimava incenso a Deus em adoração. E por trás, às escondidas, eles queimavam em suas câmaras secretas incenso também aos ídolos. Meu pai dizia que no Rio de Janeiro ele conheceu um homem que toda noite acendia 2 velas, uma para Deus e outra para o diabo. E ele perguntou para aquele homem: mas seu José, o senhor queima vela para Deus e para o diabo? O senhor acende vela numa devoção a Deus e o diabo? E aquele homem tinha ali uma figura, um ídolo de Jesus Cristo, e também tinha um ídolo do diabo com aquele chifrinho, aquele rabo, aquele tridente. Ele botava uma vela vermelha para a estátua do diabo e uma velinha branca para a estátua de Jesus Cristo. Ele dizia para o meu pai: seu Cícero, eu queimo para os dois porque eu tenho que ser amigo dos dois. Porque se Deus não me quiser, o diabo não rejeita. O povo de Israel estava fazendo da mesma forma, queimando incenso para Deus em adoração e queimando incenso também para os ídolos. Esses pecados simplesmente estavam atrapalhando a vida do povo, como atrapalhou a vida do rei Uzias. Foram, na verdade, esses pecados, em resumo, que derrubaram Lúcifer quando estava no céu. A presunção e o orgulho, Lúcifer se achou tão querido, tão cheio de poder, tão assim santificado, que ele queria o lugar de Deus. Orgulho e presunção. Quando houve a inauguração do Titanic, um repórter perguntou a um engenheiro: engenheiro, eu estou percebendo que esse navio que vai ser inaugurado hoje não tem bote salva-vidas em volta dele para 2.300 pessoas. Se cada
bote cabe 6 pessoas, nós teríamos que ter aí, pelo menos aí, em torno de uns 60 botes mais ou menos. O engenheiro disse, nós estamos levando apenas 30. Sabe por quê? Porque esse navio nunca vai afundar. Nem Deus pode afundar o Titanic. Foi uma frase arrogante desse engenheiro dizendo a esse repórter. E no dia 14 de abril de 1912, 4 dias depois do seu lançamento, da sua inauguração, o Titanic estava naufragando. A maioria dos seus 2.100 passageiros foram enviados para a morte. 1.496 pessoas morreram naquela noite. Num artigo para a revista dinamarquesa, o repórter Ingvald Anderson, ele contou acerca de um missionário evangelista que estava dentro do navio chamado John Harper. E John Harper, uma noite antes do naufrágio, ele pregou para um rapaz e levou esse rapaz a Cristo. Pois o comandante passou e viu John Harper fazendo um apelo para aquele rapaz entregar o coração a Jesus. Sabe o que diz o comandante? Evangelista, missionário John Harper, por favor, pare de fazer suas pregações apocalípticas aqui no meu navio. Dá a impressão que as pessoas vão morrer amanhã. E não é isso que vai acontecer. Foi uma expressão desastrosa, porque na noite seguinte, a maioria das pessoas, inclusive John Harper, morreu no naufrágio do Titanic. Assim, o Titanic serviu como exemplo trágico do orgulho e da presunção humana. Deus não deseja que as pessoas tenham presunção, porque as pessoas com presunção podem perder o céu, podem perder as bênçãos. Perceba que o orgulho e a presunção tirou Lúcifer do céu, derrubou Adão e Eva. O orgulho e presunção fez Caim se tornar o primeiro assassino, destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. O orgulho e a presunção fez Faraó assim padecer as 10 pragas no Egito e morrer numa perseguição falível, ou seja, falha ao povo de Deus dentro do mar. O orgulho e a presunção fez a terra engolir Datã, Coré e Abirão quando eles se revoltaram contra a liderança de Moisés. O orgulho e a presunção levou o rei Davi ao pecado extremo da morte, do adultério e do assassinato. O orgulho e a presunção levou o rei Salomão a se perder em adoração a ídolos, mesmo sendo sábio aos olhos humanos. O orgulho e a presunção levou o povo de Israel para o cativeiro, 70 anos em Babilônia. O orgulho e a presunção transformou o maior rei da Babilônia naquela época, Nabucodonosor, a ser um ser demente. Ele perdeu a memória e comia grama como os animais. O orgulho e a presunção fez o profeta Jonas sofrer duras consequências por causa da sua rebelião contra Deus. O orgulho e a presunção levou Judas ao suicídio. O orgulho e a presunção fez o povo de Israel perder a preferência de povo escolhido depois da morte de Estevão. O orgulho e a presunção derrubou Saulo do seu pedestal de fariseu para se tornar um instrumento nas mãos de Deus. O orgulho e a presunção derrubou igrejas no tempo do apóstolo Paulo. O orgulho e a presunção levará milhares de pecadores ao lago de fogo e enxofre. Realmente, o orgulho e a presunção prometem elevar a pessoa no topo, mas o que faz é jogar a pessoa no fundo do poço, na perdição eterna. Deus nos abençoe. Que possamos aprender sobre essa questão de orgulho e presunção para que possamos então sobreviver a isso. Quando a lição fala o rei está morto, longa vida ao rei, queria dizer o seguinte: o rei Uzias está morto, mas o profeta Isaías viu Deus no seu santo trono. Então a expressão longa vida ao rei significa longa vida ao rei do universo, ao Deus poderoso. Deus abençoe a todos no estudo dessa lição. Amém.